Gente, vou estar falando hoje de relação entre causa e efeito. Por exemplo, eu pego esse lápis e deixo esse lápis cair aqui em cima da mesa. Quem deixou esse lápis cair? Fui eu. Se você suprimir, se você retirar a minha ação de largar o lápis iria ter caído aqui? Não. Se eu não largasse esse lápis não teria caído da maneira que caiu. E essa relação deve ser observada na configuração do crime. A disparou arma de fogo em B. Lesionou, causando a morte. Se A não tivesse disparado, B teria morrido? Não. Então, o efeito morte pode ser imputado a A? Pode. Porque sem a ação de A, B não teria morrido. Isso fica muito simples se observarmos desta forma. Agora vejam outro exemplo. Está rolando uma briga na frente de uma loja de material de construção. O sujeito entra e fala assim: tem um martelo para me vender? Aí o cara lá da loja de material de construção dá o martelo. Aí o cara pega o martelo e mata a pessoa lá fora. Já não é tão simples como eu disse antes. A relação de causa e efeito. Se vocês observarem esse cenário, a pessoa que entregou o martelo poderia ser imputado a ela o homicídio realizado com o martelo? Porque se ela não tivesse vendido o martelo, A não teria matado B. Então a gente fica nessa. Nessa situação, deve ser observado o dolo e a culpa da pessoa que emprestou, que vendeu o objeto que veio a causar o crime. Então, além de ser observado, suprimida a conduta daquela pessoa, por exemplo, larguei o lápis. Se você suprimir a minha ação, o lápis teria caído aqui? Não. Se eu não largasse o lápis não cairia aqui. É simples. A responsabilização de eu ter largado o lápis é minha. É fácil. Agora, se o fabricante do lápis não tivesse fabricado o lápis, eu não teria largado ele aqui em cima da mesa. Na mesma situação, se o fabricante da arma não tivesse fabricado a arma, o homicídio não teria acontecido. E se a pessoa não tivesse colhido o ferro lá na mineradora, o fabricante da arma não teria fabricado a arma. E se a mãe daquele que colheu o ferro não tivesse tido ele não teria fabricado o ferro, que o outro não teria fabricado a arma, que o outro não teria disparado a arma de fogo. Então, quando você olha relação de causalidade, causa e efeito num crime, isso nos conduziria até Adão e Eva. Porque se eles lá atrás não tivessem pecado, e não teria como a gente imputar um crime à pessoa que realmente deu causa. Então, a doutrina, os estudiosos do direito penal falaram, não é só observar causa e efeito, não é só observar, largou o lápis. E quem fabricou o lápis?
E quem colheu o grafite lá atrás na mineradora? Então, num crime não deve ser observado somente a relação de causa e efeito. Além da relação de causa e efeito, para um crime ser imputado a uma pessoa, deve ser observado a intenção, mais a vontade dessa pessoa, para que esse fato tenha relação de causa e efeito, para que haja uma causalidade, para que aquele fato venha a ser imputado àquela pessoa, deve ser observado causa e efeito, dolo e culpa. Por exemplo, eu mato alguém. Se minha mãe não tivesse me concebido, eu não teria nascido. Então vamos responsabilizar minha mãe também? Não. Por quê? Porque apesar da atitude dela de me conceber ter causa e efeito no homicídio, ela não teve o dolo e nem a culpa. Então esse fato não pode ser imputado a ela, ainda que a atitude dela tenha causa e efeito no crime. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, pode perguntar, que eu tiro dúvida. Espero que tenha ficado claro. E é isso aí, pessoal. Qualquer coisa é só chamar. Estamos aqui.